Você já se pegou preso em um loop infinito de pensamentos negativos? Aqueles que parecem se repetir como um disco quebrado, sugando sua energia, sua motivação e sua paz de espírito? Você tenta afastá-los, mas quanto mais resiste, mais eles te dominam. Se isso te parece familiar, saiba que você não está sozinho. A mente humana tem uma tendência natural a se apegar ao negativo, um mecanismo de defesa ancestral que, hoje, mais nos destrói do que protege. Mas e se eu te dissesse que existe um método comprovado para se libertar disso de uma vez por todas? Um método que foi usado pelos maiores sábios da história, especialmente os filósofos estoicos, para transformar a mente em uma fortaleza impenetrável? Neste vídeo, vou te mostrar exatamente como fazer isso, seguindo 15 passos essenciais que mudarão sua forma de pensar e viver. Então, se você está cansado de ser refém dos seus próprios pensamentos, fique comigo até o final, porque o que você vai aprender aqui pode ser a virada de chave que você tanto procura. E antes de começarmos, já deixa o like, se inscreve no canal e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso. Agora, vamos direto ao ponto. O ciclo vicioso dos pensamentos negativos. Os pensamentos negativos funcionam como um eco dentro da sua mente. Um único pensamento ruim pode disparar uma cadeia interminável de autossabotagem. Você se lembra de um erro do passado, sente culpa, essa culpa gera ansiedade sobre o futuro e, antes que perceba, está paralisado. Isso acontece porque a mente não distingue entre um perigo real e um pensamento sobre um perigo. Se você se convence de que algo ruim vai acontecer, seu corpo reage como se aquilo já estivesse acontecendo. Marco Aurélio, um dos maiores imperadores da história e um dos principais representantes do estoicismo, escreveu em suas meditações: "A vida de um homem é aquilo que seus pensamentos fazem dela." Ou seja, se sua mente está presa ao negativo, sua vida também será dominada por ele. Mas a boa notícia é que esse ciclo pode ser interrompido. A primeira coisa que você precisa entender é que os pensamentos negativos não são verdades absolutas. Eles são interpretações, muitas vezes distorcidas, da realidade. Só porque sua mente diz que você não é capaz ou que algo vai dar errado, isso não significa que seja verdade. Pensamentos não são ordens. Eles são apenas sugestões que você pode aceitar ou rejeitar. O problema é que muitas pessoas nem sequer questionam esses pensamentos. Elas simplesmente acreditam neles e os alimentam, fortalecendo cada vez mais esse ciclo. A cada repetição, seu cérebro reforça esse padrão como se fosse uma trilha no mato que vai se tornando mais evidente conforme é mais percorrida. Mas assim como essa trilha foi criada, ela também pode ser apagada. O segredo estoico para quebrar esse ciclo é treinar sua mente para observar os pensamentos sem reagir automaticamente a eles. Quando um pensamento negativo surgir, não lute contra ele, apenas observe. Imagine que ele é uma nuvem passando pelo céu da sua consciência. Ele vem, mas também vai. Você não precisa segui-lo. Apenas reconheça sua presença e escolha conscientemente se quer dar atenção a ele ou deixá-lo ir. Esse é apenas o primeiro passo para libertar sua mente do negativo. Nos próximos tópicos, você vai entender como essa mudança acontece na prática e como fortalecer sua mente contra qualquer influência destrutiva. Então, vamos para o próximo. O impacto silencioso na sua vida. Os pensamentos negativos não são apenas ruídos inofensivos na sua mente. Eles afetam diretamente sua vida, suas decisões e até sua saúde física. Se você está constantemente se dizendo que não é bom o suficiente, que vai falhar ou que nada dá certo para você, seu cérebro aceita isso como verdade. E o pior, ele começa a buscar provas disso no mundo ao seu redor.
Esse fenômeno é conhecido como viés de confirmação. Sua mente foca apenas no que reforça suas crenças, ignorando todo o resto. O resultado? Você se torna prisioneiro da sua própria visão distorcida da realidade. Sêneca alertava sobre esse perigo ao dizer: sofremos mais na imaginação do que na realidade. Ou seja, a maioria dos seus medos e inseguranças não são baseados em fatos concretos, mas sim em uma narrativa interna que você mesmo criou. E essa narrativa, se não for desafiada, pode destruir suas oportunidades, suas relações e sua autoestima. Pense em alguém que tem o hábito de se criticar o tempo todo. Essa pessoa pode até ter talento, mas nunca tenta nada novo por medo de fracassar. Ela evita desafios, se sabota em relacionamentos e, no final, acaba confirmando a crença de que não é boa o suficiente. Não porque isso fosse verdade desde o começo, mas porque ela mesma se convenceu disso e agiu de acordo. O mais perigoso dos pensamentos negativos é que eles se acumulam como um veneno lento. No começo, parecem pequenos e inofensivos, mas com o tempo, minam sua confiança, roubam sua energia e fazem você viver em um estado de medo e frustração constante. E quanto mais você os alimenta, mais forte eles ficam, até que controlar sua mente se torna um desafio quase impossível. Mas aqui está a boa notícia: você pode quebrar esse ciclo. O primeiro passo é perceber que cada pensamento negativo tem um custo. Cada vez que você se entrega a essa mentalidade destrutiva, você está pagando um preço, seja na sua produtividade, na sua felicidade ou na sua saúde mental. Se você quer se libertar, precisa começar a tratar esses pensamentos como inimigos que roubam sua paz. Nos próximos tópicos, você vai aprender técnicas práticas para silenciar essa voz interna negativa e recuperar o controle da sua mente. E acredite, quando você fizer isso, tudo na sua vida começará a mudar. Então, vamos continuar. Identificando a origem do problema. Antes de eliminar os pensamentos negativos, você precisa entender de onde eles vêm. Nada surge do nada. Aquela voz crítica na sua cabeça, que insiste em dizer que você não é bom o suficiente, tem uma origem. Pode ter sido um comentário de um professor quando você era criança, críticas constantes de um familiar ou até experiências traumáticas que deixaram marcas invisíveis na sua mente. O problema é que, com o tempo, essas influências externas se tornam parte da sua própria narrativa interna e você começa a repeti-las sem nem perceber. Epicteto, um dos maiores filósofos estoicos, dizia: não são as coisas que nos perturbam, mas a forma como as interpretamos. Em outras palavras, não é o que aconteceu com você no passado que determina quem você é, mas sim a história que você conta sobre isso. E a maioria das pessoas conta para si mesmas histórias que as mantêm presas no sofrimento. Pense nisso. Se você cresceu ouvindo que dinheiro é difícil de ganhar, que você nunca será bom o suficiente, ou que o mundo é cruel e injusto, é muito provável que essas crenças ainda estejam influenciando suas escolhas hoje. Não porque sejam verdades absolutas, mas porque você nunca parou para questioná-las. O cérebro humano funciona como um gravador. Ele registra tudo o que você vivenciou, especialmente as emoções fortes. Se você passou por muitas situações negativas, sua mente aprendeu a se proteger, assumindo o pior. Esse é um mecanismo de defesa natural, mas que, quando descontrolado, transforma você em seu próprio inimigo. Você começa a duvidar de si mesmo, a se preocupar com problemas que nem aconteceram e a evitar riscos que poderiam mudar sua vida para melhor. Agora, pare e pense. Quais são os pensamentos negativos que mais te assombram? Eu não sou bom o bastante. Eu nunca terei sucesso. Ninguém se importa comigo. E mais importante,
De onde vieram esses pensamentos? Eles são realmente seus ou foram implantados por outras pessoas? Essa é uma reflexão poderosa, porque quando você identifica a raiz do problema, pode começar a arrancá-lo pela raiz. Nos próximos tópicos, você vai aprender como substituir essas crenças destrutivas por uma mentalidade estoica que te dá controle total sobre seus pensamentos e emoções. O primeiro passo é perceber que sua mente foi programada, mas o segundo, e mais importante, é entender que essa programação pode ser mudada. E é exatamente isso que vamos explorar a seguir. O poder da consciência estoica. Imagine que sua mente é um rio. Os pensamentos são como folhas que caem na água e seguem a correnteza. Algumas são leves e passam despercebidas. Outras são pesadas e afundam, prendendo sua atenção. O problema é que, em vez de apenas observar essas folhas passarem, você pula na água, tenta agarrá-las e acaba se afogando nelas. Essa é a diferença entre quem domina seus pensamentos e quem é dominado por eles. Os estoicos acreditavam que a chave para uma mente forte está na consciência plena, a habilidade de perceber seus pensamentos sem reagir automaticamente a eles. Marco Aurélio escreveu: "A felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos." Mas como garantir que essa qualidade seja alta? O primeiro passo é desenvolver uma observação ativa da sua própria mente. A maioria das pessoas vive no piloto automático. Elas não percebem os pensamentos que passam pela sua cabeça, apenas sentem os efeitos deles. Um dia, acordam desmotivadas e não sabem o porquê. Sentem ansiedade, mas não identificam a origem. Ficam irritadas, mas não fazem ideia do que desencadeou aquilo. Sem consciência, não há controle. E sem controle, sua mente se torna um campo de batalha, onde os pensamentos negativos sempre saem vitoriosos. Aqui está um exercício prático para reverter isso. Durante o dia, pare por alguns segundos e pergunte a si mesmo: o que estou pensando agora? Não tente mudar nada. Apenas observe. Você pode se surpreender ao perceber a quantidade de pensamentos inúteis, destrutivos ou simplesmente repetitivos que passam por sua mente sem que você perceba. Essa simples prática cria um espaço entre o pensamento e a reação, permitindo que você escolha quais pensamentos alimentar e quais ignorar. Outro método estoico poderoso é escrever seus pensamentos. Sêneca fazia isso diariamente. Ele acreditava que colocar os pensamentos no papel os tornava mais claros e fáceis de questionar. Quando um pensamento negativo surgir, escreva-o. Depois, pergunte-se: isso é um fato ou apenas uma interpretação? Esse pensamento me fortalece ou me enfraquece? Essa prática simples pode mudar completamente a forma como você lida com sua mente. A diferença entre uma mente escravizada e uma mente livre está na consciência. Se você não observa seus pensamentos, eles te controlam. Mas quando você os enxerga com clareza, pode escolher quais merecem sua atenção e quais devem ser descartados. E quando você domina esse processo, sua mente se torna um ambiente muito mais leve, calmo e poderoso. Você não é seus pensamentos. Um dos maiores erros que você pode cometer é acreditar que tudo o que passa pela sua mente é verdade. Seu cérebro gera milhares de pensamentos por dia, muitos deles completamente aleatórios e sem sentido. O problema começa quando você se identifica com esses pensamentos, dando a eles mais poder do que deveriam ter. Epicteto dizia: as pessoas não são perturbadas pelas coisas, mas pela visão que tem delas. Isso significa que o que realmente te afeta não é o pensamento em si, mas o significado que você atribui a ele. Imagine que sua mente seja como o céu e os pensamentos, como nuvens. Algumas são leves e passageiras, outras
são escuras e carregadas, mas nenhuma delas é o céu em si. Da mesma forma, seus pensamentos não são você. Eles vêm e vão. Você é aquele que os observa. Mas se isso é verdade, por que os pensamentos negativos parecem tão fortes? Porque você os alimenta. Sempre que você reforça um pensamento negativo, seja repetindo-o mentalmente, falando sobre ele ou agindo de acordo com ele, você o fortalece. É como um músculo. Quanto mais você treina, mais forte ele fica. Se você treina sua mente para focar no negativo, é isso que ela fará automaticamente. Aqui está uma técnica estoica para quebrar esse padrão. Na próxima vez que um pensamento negativo surgir, em vez de resistir a ele ou acreditar cegamente nele, simplesmente rotule-o. Diga para si mesmo: estou tendo o pensamento de que não sou bom o suficiente. Essa pequena mudança cria um distanciamento entre você e o pensamento. Ele deixa de ser uma verdade absoluta e passa a ser apenas uma ideia passageira. E quando você aprende a fazer isso, os pensamentos negativos perdem o poder sobre você. Outra estratégia poderosa é o que os estoicos chamavam de contemplação objetiva. Quando um pensamento perturbador surgir, pergunte-se: se outra pessoa estivesse pensando isso, eu concordaria com ela? Muitas vezes, somos muito mais duros conosco do que seríamos com qualquer outra pessoa. Esse exercício te ajuda a enxergar seus pensamentos com mais racionalidade, evitando cair na armadilha da autossabotagem. Os pensamentos são como visitantes. Alguns são bem-vindos, outros não. Mas nenhum deles pode te forçar a abrir a porta e deixá-los entrar. Você tem o poder de escolher quais pensamentos manter e quais deixar ir. Quando você entende isso de verdade, começa a se libertar do peso da negatividade e assume o controle da sua própria mente. A técnica do distanciamento cognitivo. Imagine que sua mente é uma sala cheia de vozes. Algumas falam de medo, outras de dúvida, algumas sussurram inseguranças e outras gritam que você não é bom o suficiente. Agora imagine que você está no centro dessa sala, ouvindo todas essas vozes ao mesmo tempo. Se você não souber como se distanciar, elas vão te sufocar. Mas e se houvesse um jeito de reduzir o volume e escolher a quais vozes dar atenção? É exatamente isso que a técnica do distanciamento cognitivo faz. No estoicismo, há um princípio fundamental. Você não pode controlar o que acontece, mas pode controlar como reage. Da mesma forma, você não pode impedir que sua mente gere pensamentos negativos, mas pode escolher não se envolver com eles. Marco Aurélio praticava isso, escrevendo para si mesmo frases como: você não precisa se perturbar com as suas próprias opiniões. Ou seja, ele entendia que os pensamentos eram apenas isso. Opiniões internas que nem sempre representavam a verdade. A mente pode mentir, exagerar, distorcer e dramatizar. Cabe a você decidir o que é real. Aqui está uma maneira prática de aplicar isso. Quando um pensamento negativo surgir, imagine que ele pertence a outra pessoa. Visualize um amigo dizendo esse pensamento para você. Se alguém chegasse para você e dissesse: você nunca vai conseguir melhorar sua vida, você simplesmente aceitaria isso como verdade? Provavelmente não. Você argumentaria, mostraria fatos contrários, desafiaria essa ideia. Então, por que aceitar sem questionar quando esse pensamento vem da sua própria mente? Outro método estoico eficaz é tratar os pensamentos negativos como se fossem de um estranho na rua. Se um desconhecido passasse por você e dissesse algo absurdo, você levaria isso a sério? Claro que não. Você seguiria em frente sem dar importância. Agora, aplique essa mesma atitude aos seus pensamentos negativos. Veja-os como algo externo, algo que não define você.
Apenas porque sua mente sugere algo não significa que você deve aceitar. Esse distanciamento cria um espaço entre você e seus pensamentos. E nesse espaço existe uma escolha. Você pode decidir se vai alimentar essa ideia negativa ou deixá-la ir. A maioria das pessoas reage automaticamente aos seus pensamentos, sem nem perceber que tem essa opção. Mas quando você aprende a se distanciar, a influência da negatividade sobre você começa a enfraquecer. E lembre-se, sua mente pode até jogar pensamentos ruins na sua direção, mas você sempre tem a última palavra sobre o que fazer com eles. Controlando a mente. Epicteto, um dos maiores filósofos estoicos, nasceu escravizado. Durante anos viveu sem controle sobre sua própria vida, mas mesmo assim, ninguém conseguiu aprisionar sua mente. Ele entendeu uma verdade que poucas pessoas percebem. A liberdade real não está no mundo externo, mas dentro da sua própria cabeça. Ele ensinava que tudo na vida se divide em duas categorias: aquilo que você pode controlar e aquilo que não pode. E adivinhe só, seus pensamentos entram na primeira categoria. Você não pode impedir que um pensamento negativo surja, mas pode decidir se vai aceitá-lo ou descartá-lo. Esse é o segredo do controle mental. Agora, pense na última vez que um pensamento negativo te dominou. Talvez você tenha ficado remoendo um erro do passado, imaginando um desastre que nem aconteceu ou se convencendo de que não era capaz. Quando isso acontece, a maioria das pessoas simplesmente aceita esse pensamento como verdade absoluta. Mas Epicteto nos ensina a questionar isso. Ele dizia: se algo externo te afeta, não é o evento em si que te prejudica, mas o julgamento que você faz sobre ele. Isso significa que o problema nunca é o pensamento negativo em si, mas o significado que você dá a ele. Se um pensamento aparece dizendo, você nunca será bom o suficiente, você pode reagir de duas formas: acreditar cegamente nisso e deixar que ele te paralise, ou tratá-lo como apenas mais um ruído na sua mente, sem poder real sobre você. Aqui está uma técnica simples para aplicar o que Epicteto ensinou. Quando um pensamento negativo surgir, pergunte-se: isso é um fato ou apenas uma opinião? Se for um fato, lide com ele racionalmente. Se for apenas uma opinião criada pela sua mente, você tem o poder de ignorá-la. A verdade é que a maioria dos seus pensamentos negativos são apenas histórias que sua mente conta para você. E como qualquer história, elas podem ser reescritas. Epicteto conseguiu transformar sua mente em uma fortaleza impenetrável, mesmo vivendo nas condições mais difíceis. Se ele pôde fazer isso, imagine o que você pode alcançar se aplicar essa filosofia na sua vida. A armadilha da vitimização mental. Muitas pessoas passam a vida se sabotando sem perceber. Elas acreditam que são vítimas das circunstâncias, do passado, das pessoas ao seu redor ou até dos próprios pensamentos. Tudo isso cria uma mentalidade destrutiva, onde elas terceirizam a culpa e abrem mão do poder de mudar suas vidas. Se você quer se libertar dos pensamentos negativos, precisa fugir dessa armadilha agora mesmo. Os estoicos eram implacáveis com a vitimização. Para eles, se algo está fora do seu controle, não faz sentido reclamar. E se está sob seu controle, reclamar também não faz sentido, basta agir para mudar. Marco Aurélio escreveu: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará a força. Ou seja, a única coisa que realmente importa é o que você faz com os desafios que enfrenta. Agora, pense em quantas vezes você já se pegou dizendo frases como: eu sou assim, não tem jeito, ou minha vida nunca vai mudar. Ou ainda, as pessoas me tratam mal e eu não posso fazer nada sobre isso. Cada vez que você reforça essas ideias,
está jogando a responsabilidade para fora e se tornando refém da sua própria mente. O problema é que a vitimização tem um efeito viciante. Quando você se coloca como vítima, pode justificar sua falta de ação. Você ganha a desculpa perfeita para não sair da zona de conforto. Mas enquanto você acreditar que é impotente, continuará preso no mesmo lugar. Os estoicos ensinam que a vida não deve ser reagida, mas comandada. Então, a próxima vez que um pensamento negativo surgir, em vez de perguntar, por que isso está acontecendo comigo? Pergunte, o que eu posso fazer sobre isso? Esse pequeno ajuste na sua mentalidade muda tudo. Ele tira você do papel de vítima e coloca no papel de protagonista. A verdade é que ninguém vai te salvar dos seus próprios pensamentos. Ninguém vai segurar sua mão e te libertar da negatividade. Só você pode fazer isso. E o primeiro passo é abandonar a ilusão de que você não tem controle. Você tem. Sempre teve. Só precisa assumir essa responsabilidade de uma vez por todas. Como desafiar e reescrever seus pensamentos negativos. Seus pensamentos não são verdades absolutas, são apenas hipóteses. Mas o problema é que muitas pessoas aceitam qualquer pensamento negativo como se fosse uma sentença definitiva. Elas não questionam, não investigam, simplesmente acreditam. Isso é um erro fatal. Se você quer se libertar da negatividade, precisa aprender a desafiar e reescrever sua narrativa interna. Sêneca dizia, o homem que sofre antes de ser necessário, sofre mais do que o necessário. Isso significa que muitas das dores que carregamos não vêm da realidade, mas da forma como pensamos sobre ela. E se nossos pensamentos podem criar sofrimento, também podem criar alívio e força. Agora, aqui vai um exercício prático que pode mudar sua forma de pensar para sempre. Quando um pensamento negativo surgir, siga estes 3 passos estoicos. 1. Identifique o pensamento. Escreva exatamente o que sua mente está dizendo. Exemplo: eu nunca vou conseguir mudar minha vida. 2. Desafie a verdade desse pensamento. Pergunte-se: isso é um fato ou apenas uma crença limitante? Existe alguma prova real de que isso é verdade? Muitas vezes, você perceberá que esse pensamento é apenas um exagero ou uma distorção da realidade. 3. Reescreva o pensamento de forma racional. Substitua-o por uma versão mais lógica e construtiva. Exemplo: ainda não consegui mudar minha vida, mas isso não significa que eu não possa começar agora. Esse simples exercício muda a forma como você interpreta sua realidade. Com o tempo, sua mente começa a aceitar essa nova versão dos acontecimentos e os pensamentos negativos perdem a força. Outra estratégia poderosa é falar consigo mesmo da mesma forma que falaria com um amigo. Se um amigo chegasse para você dizendo, eu sou um fracasso, você simplesmente concordaria? Claro que não. Você mostraria outros pontos de vista, ajudaria essa pessoa a enxergar a situação de forma mais equilibrada. Então, por que não fazer o mesmo consigo mesmo? Seus pensamentos são como rascunhos. Eles podem ser apagados e reescritos a qualquer momento. A única coisa que os mantém vivos é a sua decisão de acreditar neles. Mude sua narrativa e sua realidade começará a mudar junto. A importância do ambiente e das influências. Seus pensamentos não surgem do nada. Eles são moldados pelo ambiente em que você vive, pelas pessoas com quem convive e pelas informações que consome. Se você está cercado de negatividade, sua mente inevitavelmente refletirá isso.
O problema é que a maioria das pessoas não percebe o impacto que o ambiente tem sobre seus pensamentos. Elas acham que os pensamentos negativos surgem de dentro, quando na verdade muitos deles são absorvidos do lado de fora. Marco Aurélio escreveu: "A alma se torna da cor dos pensamentos com os quais se ocupa." Se você passa tempo demais com pessoas que reclamam, sua mente se tornará uma máquina de reclamações. Se consome notícias alarmantes o tempo todo, viverá em estado de ansiedade e medo. Se rodeia de pessoas que falam sobre fracasso, sua mente começará a acreditar que o fracasso é inevitável. Seu ambiente está programando seus pensamentos a cada instante, e se você não tomar cuidado, essa programação pode te arrastar para um ciclo de negatividade sem fim. A primeira coisa que você precisa fazer é uma auditoria do seu ambiente. Quem são as pessoas com quem você mais convive? Elas te incentivam ou drenam sua energia? Os conteúdos que você consome alimentam sua mente ou enchem seu dia de preocupações? O tipo de informação que entra no seu cérebro determina o tipo de pensamento que ele produz. Se você quer uma mente mais forte, precisa cercá-la de influências que fortaleçam, não que enfraqueçam. Isso não significa que você precisa cortar todas as pessoas da sua vida ou viver isolado, mas significa que você precisa ser extremamente seletivo sobre onde coloca sua atenção. O que você lê, assiste e ouve todos os dias está moldando sua forma de pensar. O problema não é apenas a negatividade externa, mas o quanto você se expõe a ela sem filtrar. Se você não escolher conscientemente as influências que quer ter, outras pessoas farão isso por você, e nem sempre da maneira que te favorece. Uma das práticas mais poderosas para fortalecer sua mente é substituir influências destrutivas por influências construtivas. Passe mais tempo consumindo conteúdos que elevem sua mentalidade. Leia sobre grandes filósofos, aprenda com pessoas que já superaram desafios, ouça aqueles que realmente podem agregar algo positivo à sua vida. A mente é como um jardim. Se você não plantar boas sementes, as ervas daninhas tomam conta. Seus pensamentos são um reflexo direto do que você permite entrar na sua mente. Se quer se libertar da negatividade, comece controlando aquilo a que você se expõe. Isso pode ser desconfortável no começo, mas os benefícios de uma mente mais forte e equilibrada farão cada esforço valer a pena. O método da substituição estoica. Eliminar pensamentos negativos não significa simplesmente apagá-los da mente. Isso seria como tentar dizer para si mesmo: não pense em um elefante. Automaticamente, você pensaria. O cérebro não lida bem com o não. Se você quer se livrar de um pensamento ruim, precisa substituí-lo por outro mais útil. Esse é o método da substituição estoica. Os estoicos não se preocupavam apenas em evitar pensamentos destrutivos, mas em cultivá-los de forma consciente. Epicteto dizia: não é o que acontece com você, mas como você reage que importa. Se um pensamento negativo surge, significa que sua mente já está ocupada. O segredo não é lutar contra ele, mas ocupar esse espaço com algo melhor. Sempre que um pensamento destrutivo aparecer, troque-o por um que te fortaleça. Se sua mente diz: eu não sou capaz, substitua por: posso aprender e melhorar a cada dia. Se surgir as coisas sempre dão errado para mim, troque por: cada desafio é uma oportunidade para crescer. Isso pode parecer simples, mas com o tempo, seu cérebro começará a aceitar essas novas ideias como realidade. Uma técnica poderosa para reforçar essa prática é a escrita. Os estoicos escreviam regularmente para registrar e organizar seus pensamentos. Marco Aurélio, por exemplo, usava suas anotações como um exercício de fortalecimento mental.
Se você perceber que certos pensamentos negativos se repetem, escreva-os e ao lado anote uma versão racional e construtiva. Isso ajuda a treinar sua mente para enxergar novas perspectivas e não cair sempre nos mesmos padrões. Outro ponto importante é lembrar que a mente busca coerência. Se você repete um pensamento negativo várias vezes, ele se fortalece. Mas se você constantemente o substitui por um pensamento melhor, seu cérebro começa a fazer essa troca automaticamente. Com o tempo, você perceberá que os pensamentos negativos aparecem com menos frequência e têm menos impacto sobre você. Substituir pensamentos negativos não significa ser ingênuo ou viver em negação. Significa escolher quais pensamentos merecem espaço na sua mente. É um processo que exige prática, mas que pode transformar completamente sua forma de pensar e reagir à vida. Afinal, se sua mente está sempre cheia de ideias fortalecedoras, simplesmente não haverá espaço para a negatividade. O poder da ação sobre a mente. Nada fortalece mais a mente do que a ação. A maioria das pessoas vive aprisionada em pensamentos negativos porque fica parada, ruminando as mesmas ideias repetidamente. Elas analisam demais, duvidam demais, temem demais. Mas a verdade é simples. A melhor maneira de interromper um ciclo de pensamentos destrutivos é se movimentar. Os estoicos acreditavam que não basta apenas pensar corretamente. É preciso agir de acordo. Sêneca dizia: é parte da cura o desejo de ser curado. Ou seja, se você quer se libertar da negatividade, precisa agir como alguém que já se libertou. Não adianta apenas pensar em mudar. Você precisa tomar atitudes concretas para quebrar os padrões mentais que te prendem. Pense na última vez que você ficou preso em um pensamento ruim. Você ficou parado, remoendo aquilo na cabeça, ou fez algo para mudar o foco? A mente tende a exagerar os problemas quando você está inerte. Mas quando você entra em ação, sua perspectiva muda. Se um pensamento negativo está te dominando, levante-se, mude de ambiente, faça algo produtivo. Pode ser um exercício físico, um projeto pessoal ou até mesmo um simples passeio. O importante é sair da imobilidade. Marco Aurélio acreditava que o corpo e a mente estão profundamente conectados. Ele escrevia que, sempre que se sentia sobrecarregado, fazia questão de agir de forma racional e disciplinada, sem dar espaço para o desânimo. Ação gera clareza, enquanto a inação alimenta a dúvida e o medo. Outro ponto essencial é que a ação reforça novas crenças. Se você quer substituir um pensamento negativo, tome uma atitude que prove para si mesmo que aquela ideia não é real. Se sua mente diz, eu sou fraco, levante e faça algo difícil. Se diz, eu sou incapaz, comece uma nova atividade e mostre que você pode aprender. Quanto mais você age, mais a negatividade perde força. A mente é como um músculo. Se você quer fortalecê-la, precisa exercitá-la com desafios diários. Ficar parado, esperando que os pensamentos negativos desapareçam sozinhos, não funciona. O que funciona é se levantar, tomar as rédeas da própria vida e provar, através da ação, que sua mente não te controla. Você é quem controla sua mente. Aceitação e indiferença ao que não pode ser mudado. Uma das maiores causas de sofrimento mental é a luta contra aquilo que está fora do nosso controle. Pessoas passam a vida remoendo erros do passado, se preocupando com coisas que ainda nem aconteceram ou tentando mudar outras pessoas. Esse tipo de pensamento cria uma resistência interna que gera frustração, ansiedade e negatividade constante. Os estoicos sabiam disso e desenvolveram uma mentalidade que os tornava imunes a esse tipo de desgaste.
A aceitação da realidade. Epicteto dizia: não procure que os acontecimentos aconteçam como você deseja, mas deseje que eles aconteçam como acontecem, e sua vida será serena. Isso significa que o segredo para uma mente mais leve não é tentar controlar tudo, mas aprender a aceitar o que está além do seu alcance. Isso não quer dizer que você deve ser passivo ou conformado. Pelo contrário, o estoicismo ensina que devemos agir sobre aquilo que podemos mudar, mas devemos ser indiferentes ao que está fora do nosso alcance. Se algo já aconteceu, não adianta gastar energia reclamando. Se algo ainda não aconteceu e está fora do seu controle, não adianta sofrer por antecipação. Agora, pense em quantas vezes você já perdeu horas ou até dias se preocupando com algo que não dependia de você. Uma crítica que te incomodou, um erro do passado, uma situação que você desejava que fosse diferente. O que isso mudou na prática? Nada. Você apenas gastou energia mental se desgastando com algo que não podia alterar. A aceitação estoica não é um sinal de fraqueza, mas de inteligência. Quando você treina sua mente para aceitar o que não pode ser mudado, você se liberta de um fardo enorme. Você para de reagir emocionalmente a tudo, deixa de sofrer por coisas que não dependem de você e passa a investir sua energia no que realmente pode transformar. Marco Aurélio praticava isso diariamente. Ele escrevia que devemos encarar a vida como um jogador de dados. Não podemos controlar os números que saem, mas podemos controlar como jogamos com eles. A pergunta que você deve se fazer diante de qualquer situação é simples: eu posso mudar isso? Se a resposta for sim, tome uma atitude. Se for não, aceite e siga em frente. A resistência à realidade é a raiz de muitos pensamentos negativos. Quando você para de lutar contra o inevitável, sua mente se torna mais leve, sua vida mais fluida e sua energia mental fica disponível para o que realmente importa. O efeito dominó da positividade. Assim como os pensamentos negativos criam um ciclo vicioso de pessimismo, os pensamentos positivos também podem criar um efeito dominó poderoso. O problema é que muitas pessoas acreditam que pensar positivamente significa apenas ignorar os problemas ou se enganar com ilusões. Mas para os estoicos, a positividade verdadeira vem da força mental, da disciplina e da forma como você decide interpretar a vida. Marco Aurélio escreveu: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Isso significa que sua realidade não é determinada apenas pelos acontecimentos externos, mas principalmente pela forma como você os enxerga. Se você treina sua mente para buscar o lado positivo das situações, isso se torna um hábito. E hábitos moldam sua identidade. Agora, pense em como os pensamentos negativos funcionam. Você tem um dia ruim, e isso gera um pensamento como: nada dá certo para mim. Esse pensamento te coloca em um estado emocional negativo, o que faz com que você tome menos ações produtivas, o que leva a mais resultados ruins, reforçando a crença inicial. Um simples pensamento pode desencadear uma sequência de eventos que te mantém preso na negatividade. Mas a boa notícia é que esse processo funciona na direção oposta também. Se você treinar sua mente para enxergar oportunidades em cada situação, mesmo as adversas, isso cria um ciclo de fortalecimento. Se algo não sai como esperado, em vez de pensar fracassei, você pode pensar aprendi algo valioso. Esse pequeno ajuste muda sua perspectiva, o que melhora suas emoções, te faz agir de forma mais positiva e, consequentemente, leva a resultados melhores. A positividade estoica não é baseada em ilusões, mas na escolha racional de onde colocar seu foco. Em vez de gastar energia lamentando o que não pode ser mudado,
direcione sua atenção para o que pode ser feito. Sempre que um pensamento negativo surgir, pergunte-se: existe uma forma mais útil de enxergar essa situação? Essa simples pergunta pode mudar tudo. Com o tempo, esse processo se torna natural. Você deixa de ser refém da negatividade e começa a criar um fluxo mental, onde cada pensamento positivo impulsiona o próximo. Assim como a negatividade pode ser viciante, a positividade estratégica também pode. E quando isso acontece, sua visão de mundo muda completamente. O estoicismo na prática diária. De nada adianta entender todos esses conceitos se você não os aplica no dia a dia. O estoicismo não é uma filosofia para ser apenas estudada, é para ser vivida. A mente só se fortalece quando é treinada continuamente, e cada pensamento negativo que você combate é um passo a mais rumo à liberdade mental. Sêneca dizia: enquanto vivermos, devemos aprender a viver. Isso significa que a transformação não acontece da noite para o dia, mas sim através de pequenas práticas diárias que, com o tempo, moldam sua forma de pensar. Se você quer se libertar dos pensamentos negativos, precisa agir como alguém que já se libertou. Aqui estão algumas práticas estoicas que você pode aplicar todos os dias para manter sua mente forte e resistente à negatividade. Comece o dia com clareza mental. Antes de se levantar, reserve alguns minutos para definir a mentalidade que você quer ter. Pergunte-se: que tipo de pensamentos eu quero alimentar hoje? Essa simples reflexão pode evitar que sua mente caia no piloto automático da negatividade. Escreva seus pensamentos. Coloque no papel as ideias que te incomodam e, ao lado, escreva versões mais racionais e construtivas delas. Isso ajuda a treinar seu cérebro para questionar crenças limitantes e enxergar novas perspectivas. Pratique o distanciamento mental. Sempre que um pensamento negativo surgir, trate-o como algo externo, que não tem poder sobre você. Em vez de dizer, eu sou ansioso, diga, estou sentindo ansiedade agora, mas isso não me define. Esse pequeno ajuste muda sua relação com seus pensamentos. Desafie sua zona de conforto. Nada fortalece mais a mente do que provar a si mesmo que você é capaz de lidar com desafios. Faça algo desconfortável todos os dias, nem que seja tomar um banho frio ou enfrentar uma conversa difícil. Isso reforça sua resiliência mental. Cultive o silêncio. O mundo moderno é cheio de ruídos que alimentam a ansiedade e a negatividade. Reserve momentos do dia para o silêncio, longe de distrações, para que sua mente tenha espaço para se reorganizar. O estoicismo é uma prática constante. Você não precisa ser perfeito, mas precisa ser consistente. Cada vez que você escolhe não se identificar com um pensamento negativo, cada vez que você desafia uma crença limitante, cada vez que você age em vez de ficar paralisado pelo medo, você está fortalecendo sua mente. Se você chegou até aqui, já deu um passo enorme. Mas conhecimento sem ação não muda nada. A partir de hoje, escolha aplicar pelo menos uma dessas estratégias na sua rotina. Você verá que, com o tempo, sua mente se tornará mais forte, mais calma e muito mais resistente à negatividade. E agora eu te pergunto, você está disposto a assumir o controle dos seus pensamentos e mudar sua vida? Se sim, deixe seu comentário aqui embaixo dizendo qual dessas práticas você vai começar a aplicar hoje. E se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe com alguém que também precisa ouvir isso. Nos vemos no próximo.